Queridos, olhe para mim, por favor. Efésios, anote isso. Nós não vamos ler o texto para a gente ganhar tempo. Efésios 1, 16 e 17. Efésios 1, 16 e 17. Acho que o 18 também. Diz assim o texto: para que eu experimente a herança de Deus, eu preciso de sabedoria, conhecimento e revelação. Diga bem forte comigo assim: sabedoria, conhecimento e revelação. Só vocês. Mais uma vez. Amém? Olhe para cá. Vamos sentar. Vamos evitar brincar com as crianças. Preste atenção no que eu vou te falar. Você só não está num nível mais alto. Nós, não você. Nós só não estamos num nível mais alto em qualquer área da nossa vida, inclusive na área financeira, porque nos falta sabedoria, conhecimento e revelação. Você só não está no nível mais alto espiritualmente, porque te falta sabedoria, conhecimento e revelação. Em qualquer área que você pensar, você vai descobrir que o fato de você não estar no nível mais alto é porque te falta mais sabedoria, mais conhecimento e mais revelação. Se você observar que todos os seus erros que você vem cometendo, eles são resultados de falta de sabedoria, de conhecimento e de revelação. Por isso Paulo diz assim: eu rogo a Deus e rogo por vocês, ou seja, eu peço em favor de vocês, para que vocês tenham mais sabedoria, mais conhecimento e mais revelação, e o resultado disso é que você vai começar a experimentar tudo que Deus tem para você na sua vida. No fundo, o que nos falta é sabedoria, conhecimento e revelação. Você só não tem uma condição financeira melhor, porque ainda te falta mais sabedoria, mais conhecimento, mais revelação. E as pessoas que de alguma forma estão alcançando níveis mais altos nessa área, é porque elas de alguma forma têm mais sabedoria, mais conhecimento e mais revelação. Quanto mais nós abrimos o nosso entendimento para sabedoria, conhecimento e revelação, mais chance nós temos de enriquecer em todas as áreas da nossa vida. No fundo, nós ainda não enxergamos, nós ainda não vemos, não temos uma inteligência, uma sabedoria, um conhecimento, uma revelação mais ampla para discernir algumas coisas, para entrarmos em níveis mais altos. Porque no fundo, às vezes, olhe bem para mim, presta atenção no que eu vou te falar. Eu vou, de alguma forma, mexer muito com você agora à tarde. Às vezes nós estamos presos em alguns costumes, hábitos, cultura, que nos deixam como se estivéssemos em algumas aldeias. Vou te explicar o que são essas aldeias. Crenças, comportamentos, forma de pensar, de achar, de agir. São aldeias que nós vamos entrando nelas ao longo da nossa vida. Essas aldeias podem ser lugar geográfico ou lugares na nossa mente, formas de pensar, conceitos, maneira de achar. E nós vamos construindo essas aldeias dentro de nós e vamos entrando nessas aldeias, e isso vai nos impedindo de entrar em níveis mais altos. Eu vou falar algumas coisas aqui que, se te
chatear ou te incomodar, isso é uma das maiores provas de que você tem aldeias. E eu vou procurar, desculpa, não evitar de te falar o que eu tenho que falar. Posso ouvir amém? E talvez eu vá te confrontar. Ao longo da nossa vida, desde a nossa formação no ventre da nossa mãe, aí o habitat onde nós crescemos, o habitat próximo, que é a família que nós crescemos, ou os familiares que nós crescemos, também a sociedade onde fomos criados, a cidade, o estado, tudo isso determina demais as nossas vidas. A nação, veja, o Brasil é resultado de uma semente. O Brasil começou com a escória da Espanha e de Portugal. Trouxeram para cá o que eles não queriam nem em cadeias lá e soltaram aqui. Queimaram os navios para eles nem voltarem. Lá pela Segunda Guerra Mundial, a parte sul do nosso país recebeu muita gente vindo da Segunda Guerra, mas era uma classe de pessoas um pouco mais de elite, mais culturalmente melhor, e misturou um pouco mais. E assim, por favor, recebam, porque se você não receber, você não sai do nível que você está. Então, desde o ventre, aquilo já é um habitat. A estrutura de família, a sociedade, a cidade, o lugar onde vivemos, o país, a cultura, a época, por exemplo, nós somos resultados também da época. Eu nasci nos anos 60, marcado demais pelos anos 70 e 80, até as músicas me remontam. Quando eu vejo um filme, que eu vejo uma música que me lembra da minha juventude, aquilo me remota, porque somos frutos também de uma época. Sim ou não? Cada geração aqui de 10 anos está preso a um tipo de música. Por quê? Porque nós somos frutos desse habitat, desse meio onde vivemos. E tudo isso de alguma forma vai... Você pega, por exemplo, pessoas que moram em cidades praianas, tem uma cultura muito capixaba, mais quieta, mais tranquila. Se você pega um paulista, como o nosso amigo aqui, a cabeça do cara pensa 24 horas em trabalhar. Eu também nasci lá na capital. A formatação da mente, ela fica diferente. Os seus gostos alimentares, veja que tudo que você gosta de alimentação, o que você gosta de fazer, seus comportamentos estão ligados a toda essa formação da sua vida. A influência que você recebeu dos seus pais, o habitat. Olha para onde eu vou levar vocês. Vocês lembram quando Deus chega? Deus, antes de chamar Abraão, Deus chamou Terá, o pai. Não sei se você sabe, Deus chamou Terá antes de chamar Abraão. O chamado, na verdade, era para Terá, não era para Abraão. Outra coisa, nem Abraão, nem Terá eram judeus nem israelitas, porque Deus não tinha nem começado, porque Deus começa esse povo em Abraão. Eles eram iraquianos. Ur dos caldeus fica no país chamado Iraque. Deus começa a nação de Israel lá na Jordânia, lá em Israel, 1.600 quilômetros longe. Mas Deus um dia olha para um homem chamado Terá e diz para ele assim: eu quero começar algo novo com você. Terá não aceita. Terá estava mergulhado numa cultura do Iraque, e ele tinha construído uma estrutura em cima de si, da sua família. Ele sustentava a sua família na construção de imagem de escultura. Ele tinha montado uma empresa de fazer imagem de escultura. Ele não aceita o chamado. Aí Deus permite que o filho dele mais novo morre, Arã. Quando Arã morre, escute, só aqui eu podia ficar 5 horas com vocês. Às vezes Deus, para conseguir fazer algo que Ele quer fazer com a nossa vida, Ele permite que morra algumas coisas. Cuidado. O filho morre, ele fica tão desgostoso com a morte do filho que ele pega
os outros 2 filhos, a família, e sai do Iraque em direção à Macedônia, a Israel. Ele anda 1.000 quilômetros, atravessa a divisa da Turquia, 1.000 quilômetros, naquela época, sem sistema de locomoção, andando a pé, 1.000 quilômetros de viagem. Ele encontra uma cidade na Turquia, grande, enorme, chamada Harã. Qual é o nome do filho que morreu? Harã. Ele encontra uma cidade chamada Harã, com uma economia fantástica. Olha as 2 coisas que mais prendeu o cara e que mais marcou o cara. Ele era um comerciante e vendia imagem de escultura. Encontra uma cidade extremamente comercial. Aí quando ele chega na cidade, o nome da cidade chamava Harã, que é o nome do filho que ele tinha perdido. Deixa eu te ensinar uma coisa, nunca mais esqueça disso. Satanás e você, presta atenção, culpa não é só dele não. Satanás e você sempre estará sendo puxado para aquilo que te traumatizou. Se você não tomar cuidado, você vai sempre ser levado, é como um imã que te puxa para aquilo que te traumatizou. Você pode ver uma pessoa que teve um pai que era alcoólatra, ela fica moça, a tendência dela, assim, eu estou te falando isso porque além de pastor eu sou psicanalista. A tendência dessa moça é se envolver com um cara envolvido com alcoolismo. Parece que nós somos atraídos, ou o mal nos atrai para aquilo que nos traumatizou. Quando ele chega naquela cidade, ele vê o nome que era do filho que morreu, ele fica ali emocionalmente envolvido, e a Bíblia diz que ele acampa, porque Harã significa fazer acampamento. Ele acampa naquele lugar e morre naquele lugar aos 225 anos. Mas o chamado de Deus para ele não era para Harã, o chamado de Deus para ele era em Canaã. Todas as vezes que você se prender em coisas, você nunca alcança o que Deus tem para você. Era alguém que tinha um chamado de Deus, mas era preso, teve que acontecer algo muito ruim para tirar ele de lá, ele sai, mas lá na frente ele para de novo no lugar que era para parar. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você não alcançou coisas maiores na área financeira, ou profissional, ou em qualquer área, ou empreendedorismo na sua vida, porque você está preso em coisas que estão te segurando. Enquanto você não se desprender dessas coisas, você nunca vai romper para aquilo que você às vezes deseja e o que Deus quer para você. O empreendedor é alguém que consegue se desprender daquilo que o prende. Ele consegue sair das aldeias que o prende, que consegue sair das aldeias que o mantém em níveis mais baixos. Aí Deus, ele morre, aí Deus, como não consegue enterrar, ele chama Abraão. Só lembra de uma coisa, antes de Deus chamar Abraão, ele chamou Terá. Aí Deus chega para Abraão e faz o que com ele? Olha o que eu vou te mostrar agora. Deus diz a Abraão assim, Gênesis 12, sai. Você sabe o que significa a palavra sai no hebraico? Totalmente diferente da palavra sai no português. Infelizmente a palavra sai no português é completamente mais pobre do que a palavra sai no hebraico. A palavra sai no hebraico significa leslehá. Diga comigo assim, leslehá. Mais forte, leslehá. Olha o que significa, é um contrassenso. Você precisa usar a mente e o cérebro funcionar para me entender. Olhe para cá, não se desvia não. Leslehá significa sair para si mesmo. Sair para si mesmo. O que Deus estava dizendo para Abraão é o seguinte: sai para uma jornada interior, ou sai para si mesmo. Quando Deus chega para Abraão e diz assim, sai da tua casa, da tua terra e da tua parentela, ele não estava falando só para uma saída geográfica, porque ele estava exatamente nesse momento na Turquia, na cidade de Harã. O pai tinha morrido, e da Turquia
de Ur dos Caldeus até Harã, na Turquia, é 1.000 quilômetros. E da Turquia, Harã, até a terra de Canaã é 600 quilômetros. Total 1.600 quilômetros. O pai já tinha percorrido 1.000 quilômetros. Quando Deus diz assim, sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela, Ele estava dizendo assim, sai de um lugar geográfico e vai para um outro lugar geográfico. Presta atenção, porque eu vou te mostrar duas coisas agora. Para que algumas coisas aconteçam com a gente tem que sair de alguns lugares geográficos e também sair de alguns lugares de relacionamento e de mente, de convicções. Então, quando Deus diz para Abraão, sai da tua terra, da tua casa e da tua parentela, Ele está dizendo, sai geograficamente, mas paralelamente Ele está dizendo, leslerá, saia para ti mesmo. Ou seja, sabe o que Deus estava falando a Abraão? Abraão, sai da tua terra. O que Deus está dizendo com ele? Deus queria começar algo novo. Só que não adiantava Deus pegar Abraão, levar para Canaã, se tudo que estava naquele lugar estivesse dentro dele ainda. Os hábitos, a cultura, os costumes, a forma de viver. Quando Deus está dizendo, sai da tua terra, a terra aqui fala da sociedade. Ele era um iraquiano, ele estava acostumado a se comportar como iraquiano, ele comia como iraquiano, ele pensava como iraquiano, ele tinha uma mente comercial como o pai iraquiano, ele tinha todos os hábitos da sociedade que ele vivia. Presta atenção. Há uma grande probabilidade que para que Deus te leve para o nível mais alto, você vai ter que se desprender de toda a cultura, de todos os hábitos, do habitat que você viveu a vida inteira. Eu só consegui me tornar um empresário porque eu vim de uma família onde meu pai não tinha nem uma mente empreendedora. Meu pai tem uma mente extremamente, e eu falo isso com pesar, tem N qualidades que meu pai foi bênção na minha vida, mas meu pai não tem uma mente empreendedora. A minha casa não tinha uma mente empreendedora. A minha casa tinha uma mente, porque aí eu teria que ter mais 3 horas com vocês. Olhe para cá. Existem 3 tipos de pessoas: operário, executivo e visionário. Para você transformar um operário num empreendedor, primeiro você tem que tirar a mente operária dele e transformar a mente dele num visionário. Tem gente que é operário, tem gente que consegue executar, é o executivo, e tem gente que é visionário. Sua prosperidade é mais um estado de mente do que qualquer outra coisa. Ser um empreendedor é mais um estado de mente do que qualquer outra coisa. Ser um próspero é mais um estado de mente do que qualquer outra coisa. Você não mesmo no seu discipulado, não tente discipular alguém tirando ele de uma condição que ele está, se você não levá-lo primeiro para ver, porque você nunca vai para um lugar onde a sua mente nunca viu. A sua mente sempre vai antes de você e depois você vai atrás. Veja Deus fazendo isso o tempo todo. Deus chega para Abraão e diz assim: sai da tenda. A tenda fala o quê? Lugar de limite, eu não consigo ver estrela na tenda. Sai da tenda, deixa eu te mostrar algo. Olha, Deus está sempre tentando mostrar. Deus pega Ezequiel pela mão e diz, e fala com Ezequiel: Ezequiel, vem comigo. E sai com Ezequiel. E ele leva Ezequiel em visão, para um vale de ossos secos. E Deus diz a Ezequiel, e ele pega ele pela mão e sai andando no meio dos ossos. E ele diz: Ezequiel, por acaso esses ossos podem reviver? Deus faz uma pergunta para Ezequiel: esses ossos podem reviver? Aí Deus diz para Ezequiel: não sei, o senhor é que é Deus, o senhor é que tem a resposta. Aí ele rebate a resposta para Deus, ele fala assim: pode reviver? Eu pergunto para você, Deus responde a pergunta de Ezequiel? Não, porque na verdade Deus não responde às nossas perguntas, Deus responde às nossas respostas. Aí ele pega Ezequiel ainda pela mão e diz assim: não vou te responder se eles podem viver novamente, sai andando e profetizando no meio deles e vai ver o que acontece. Mas Deus o leva para ver algo, para depois acontecer. Lembra de algo? Sempre a sua mente. Eu vou te provar. Você quer ver?
Você tem vontade de conhecer Paris? Quem aqui tem vontade de conhecer Paris? Levanta as duas mãos. Olha o que eu vou te mostrar. Por que você quer conhecer Paris? Porque você já conhece Paris, irmão. Você já viu Paris numa imagem. Você já viu na televisão. Na verdade, a sua mente já foi lá. Porque você nunca deseja ir para um lugar que você ainda não foi. Alguém está me entendendo? Diga amém. Alguém aqui deseja ter uma Mercedes zero? Tem medo de levantar a mão, não, irmão? Alguém deseja? Sabe por quê? Porque você já viu ela. Alguém está me entendendo? Diga amém. Porque você deseja aquilo que você deseja aquilo que você vê. Você vai ver o tempo todo Deus levando para ver. Veja, ó, irmãos, está na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. 2.700.000 pessoas nasceram, estavam há 437 anos escravas no Egito. Não é 400, tá? É 437. Só fazer a conta certa da Bíblia. Eles estavam no Egito, debaixo do jugo de Faraó. Todos os que estavam lá, os que tinham sido levados tinham morrido. Todos que estavam lá tinham nascido escravos. Eles não conheciam outra vida a não ser escravidão. Aí o diabo vem e tenta matar Moisés. Só que Deus, olha o que Deus faz. Deus tira Moisés de lá, leva para viver como filho da filha do rei, ou seja, tira alguém dos 2.700.000, mostra que tem um outro tipo de vida, para que essa pessoa que viu outro tipo de vida venha e tire o restante de lá. Deus sempre vai tirar você de lá para te levar para um lugar. Pode ser mais forte? Coloque as duas mãos na sua cabeça. Coloque as duas mãos na sua cabeça. Diga comigo assim: eu preciso sair. Mais forte. De todas as aldeias, de todas as formas de pensar, para que Deus me leve para onde Ele quer me levar. Amém? Olha que Deus diz a Abraão: Abraão, sai. Sabe o que Deus estava dizendo? À medida que Abraão, olha o que eu vou te dizer, isso aqui é muito forte. À medida que Abraão sai para a terra de Canaã, e ele sai caminhando fisicamente, Deus estava levando ele para uma viagem interior, de tirar, de sair de dentro dele todos os hábitos lá de trás, para que Deus conseguisse começar um povo novo. Aí Deus olha para ele, e agora começa a ficar pesado. Aí Deus olha para ele e diz assim: sai da tua terra. Terra fala dos hábitos do lugar onde você mora. Presta atenção. Você mora numa rua que ninguém pinta a casa, todo mundo põe um lixo na calçada, com todo respeito. Eu estou assustado com a sujeira de Belém. Os lixos tudo na rua. Sabe o que você vai começar a fazer? Você vai começar lá em frente à sua casa mudar isso. Na sua casa você não põe mais lixo. Isso é começar a sair desses hábitos, desses costumes. Eu falei que ia ser pesado. Talvez eu nem volte mais aqui, mas vou falar tudo que Deus me trouxe para falar nessa tarde. Posso ouvir um amém, um glória a Deus, um aleluia, qualquer coisa? Ninguém pinta a sua casa, mas a sua casa vai ser pintada. Amém ou não? Amém. Então Deus diz para Abraão assim: sai, ou seja, se desliga dessa forma de viver dos iraquianos. Quero te levar para uma terra que lá vai ser um outro tipo de vida, um outro estilo de vida. Porque se você vai em Israel hoje, que esse povo nasceu de Abraão, é outro costume, é outro hábito, é totalmente diferente. Olha a situação do Iraque hoje e olha a situação de Israel. Olha a situação da Turquia, olha a situação de Israel. São hábitos completamente diferentes. Deus disse: sai da tua terra. Aí ele olha como começa a gravar. E agora eu vou começar a mexer pior ainda com vocês. Ele diz assim: sai da tua parentela. Sabe o que ele está dizendo? Esse jeito dos seus parentes viver, esses maus hábitos, eu não consigo fazer nada na vida de vocês desse jeito não. Então, desculpa. Tem um monte de gente da sua convivência que, se você continuar, vai ser pesado agora, hein? Se você quiser insistir
passar o resto da sua vida convivendo com algumas pessoas, porque tem gente que só te amarra, tem gente que só te trava, tem gente que não acrescenta nada, ela só suga você. Enquanto você não começar a andar com gente melhor que você nunca se torna melhor. Alguns anos atrás, eu estou no meu escritório, em casa, e eu estava lendo a Bíblia, orando no meu escritório, e Deus falou aqui dentro comigo: pegue uma folha em branco e faz a relação das pessoas que mais você tem dado o seu tempo nos últimos tempos. Comecei a fazer a lista dos nomes. Deu 38 pessoas, Genildo. Eram as pessoas que eu mais gastava tempo do meu dia a dia, da minha semana. Quando eu acabei a lista, Deus falou comigo assim: para mim te levar para onde eu quero te levar, você vai ter que riscar 30 e deixar só 7, 8 aí. Você vai continuar amando, você não vai perder a amizade, vai amá-los, vai orar por eles, só que o seu tempo vale ouro, e a sua vida está passando. 30 dessa lista aí só te suga, não acrescenta nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é solteira? Está namorando, vai namorar? Se você arrumar um enrosco na sua vida, filha, você acabou com a sua vida. Você entendeu? Com quem você anda? Quem você gasta tempo? Quem são as pessoas que você gasta seu tempo? Quem são seus atuais amigos? Só fofoca, só conversa furada. É só conversa que não tem sentido. Pessoas inteligentes falam de coisas. Pessoas comuns falam de coisas. Pessoas inteligentes falam de ideias. E pessoas medíocres falam umas das outras. Tem gente que só anda com gente que não vale nada, que só te dá atraso, só te desgasta. Diga-me com quem você anda e eu vou dizer quem você vai ser. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Você só anda com pessoas trabalhadoras, você não se relaciona com empresários. Sabe quando você vai ser empresário? Nunca na vida. Você trabalha numa empresa e na hora do almoço, você trabalha numa empresa há 5 anos. Faz 5 anos que você senta na mesa com todos os operários que estão no mesmo nível que você. Você nunca foi sentar com o seu superior. Você só manda a boca no superior porque você é falto de inteligência, desculpa. Você, em vez de ficar mandando a boca, de vez de sentar e andar do lado do dono, do lado do cara que é superior seu, porque aí a sua mente começa a pensar como a dele, você começa a subir. Mas você só anda com gente com nível mais baixo que você ou no seu nível. Você nunca vai subir para níveis mais altos. Você, por exemplo, tem dificuldade com quem tem dinheiro, porque tem mais preconceito do pobre para com o rico do que do rico para com o pobre. Como você atrai aquilo que você tem preconceito? Porque você nunca atrai aquilo que você tem preconceito. Você tem dificuldade com quem tem dinheiro, você nunca vai ter dinheiro. Se já tem dificuldade, você nunca atrai o que você tem preconceito. Olha para cá. Eu vim de uma família muito pobre. Eles ficavam sentados na calçada conversando forado. Aquilo me incomodava. A mente era pobre. As conversas eram pobres. Não tinha uma conversa diferente. Não tinha uma vontade diferente. Irmãos, eu tinha 12 anos de idade. Eu morava no bairro mais pobre da minha cidade, não tinha asfalto, era terra. Eu montava numa bicicletinha, atravessava a cidade inteira, 12 quilômetros, 10, 12 quilômetros, atravessava a cidade inteira. Sentei, eu fiz isso por mais de 20, 30, 40 vezes. Eu sentava em frente às mansões, eu tinha 12 anos de idade, sentava em frente às mansões, passava ali umas 2, 3 horas olhando como os ricos se comportavam, como eram as casas, como eles entravam da casa, como eles saíam, como eles se vestiam. E eu olhava para mim e falava assim: um dia eu vou morar num lugar desse.
Você tem que sair, sabe? Quando Deus diz assim, Abraão, sai, ele está dizendo, sai dessa cultura, sai dos hábitos, muda de mente, eu quero te levar para um nível maior. Isso é leslehar, sai para ti mesmo. Do jeito que você está indo geograficamente, precisa mudar aqui dentro. Precisa haver uma harmonia entre o seu crescimento externo com o seu crescimento interno. E desculpa, os crentes têm problema com falar cultura, inteligência, porque a gente acha que ser espiritual é só ser espiritual. Se você não precisasse de mente, Deus não tinha te dado mente, irmão. Deus tinha te feito espírito e corpo. Agora vai pegar mais ainda. Deus olha para Abraão e diz assim: sai da terra. Fala, sociedade. Mais forte. Diga, a terra é a rua da minha casa, o bairro, a cidade, o estado, o Brasil. Olha para cá. Deus só vai fazer grandes coisas com você se você não se conformar com o que está acontecendo na nossa nação, se você não se conformar com o que está acontecendo na sua cidade, se você não se conformar com como está o seu bairro. Deus só vai te levar para níveis mais altos quando você sair interiormente dessas coisas que não prestam. Aí Deus olha para ele e diz assim: e sai da parentela. Parentela aqui significa as pessoas de relacionamento mais perto. Sabe por quê? Porque nessa cultura de Abraão, eles moravam todos juntos. O filho ia casando e ia tudo mutuando no mesmo lugar. É diferente da gente hoje que casa, cada um vai para sua casa. Mas ali ficava tudo mutuado. Ele estava dizendo assim: esse povo que você convive, se você não se desligar desse jeito, eu nunca consigo te levar para níveis mais altos. Aí piorou, porque ele chega para Abraão e diz assim: e sai da casa do teu pai. Ele está dizendo assim: se você viver o estilo de vida do seu pai e da sua mãe, também não posso fazer com você o que eu quero fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não estou te ensinando aqui a ser mal educado. Não estou dizendo para você sair depois desse seminário e cortar relacionamento com seus parentes, com seus vizinhos, com as pessoas. Não, eu só estou dizendo, para você crescer, você vai ter que se desligar de algumas coisas que eles fazem que não é segundo a vontade de Deus. Uma boa parte de vocês aqui, para estar salvo e convertido hoje, teve que negar a fé que o teu pai te deu, porque 90% talvez nós aqui fomos fornecidos pelo catolicismo romano. E para você se converter, você teve que negar a fé romana que seus pais te ensinaram. Então não é só a fé romana que seus pais te ensinaram, a sua religião. O jeito, por exemplo, se eu fosse seguir o hábito financeiro do meu pai, hoje eu não teria chegado onde cheguei. Eu tive que deixar os hábitos errados do meu pai. Guardei o que foi bom, mas tirei o que não foi legal. E, desculpe, para Deus te levar para níveis mais altos, você talvez vai ter que se desprender de muita coisa que veio da estrutura do seu pai e da sua mãe que não é legal. Olhe para cá. Ao longo da vida, Espírito nos ajuda. Ao longo da vida, o habitat, o meio, as pessoas, os hábitos, os costumes, a forma de pensar, a forma financeira de pensar, a forma religiosa, você foi formado dentro de uma estrutura. É como se você estivesse dentro de uma aldeia. É uma aldeia psicológica, uma aldeia de ideais, de pensamentos. Você está dentro da aldeia. Preste atenção. Deus só pode fazer algumas coisas com você se você sair dessa aldeia. Jesus está passando por uma aldeia chamada Betsaida. Ele atravessa o mar da Galileia, chega numa aldeia chamada Betsaida. Pequeno vilarejo de 3, 4 mil pessoas. E quando ele está entrando na aldeia, um cego pede para ser curado. Os discípulos chamam Jesus e dizem assim: esse cego quer ser curado. Preste atenção no que eu vou te mostrar.
Quando esse cego se apresenta para Jesus, pode dar para sua esposa? Pode ficar aí, só um minuto. O cego chega e pede para ser curado. A Bíblia diz assim no texto, que Jesus, pegando ele pela mão, tira da aldeia. Tira da aldeia. Pega ele pela mão, tira da aldeia. Gospe nos olhos dele, que era uma cultura. Pega saliva, joga nos olhos dele. Depois de passar a saliva nos olhos, diz para ele assim: tenta enxergar. Aí ele olha e diz: estou vendo, mas estou vendo pessoas em forma de árvores. Vamos entender algumas coisas nesse texto. Se ele era cego e agora começa a ver pessoas em formas de árvore, ele sabe a diferença entre pessoas e árvores. Então provavelmente esse homem não nasceu cego, ele ficou cego ao longo da vida. Eu tenho um dos melhores oftalmologistas do Brasil, que é a minha ovelha da minha igreja, tem um hospital de olhos. E ele me disse: teu raciocínio é correto nessa interpretação do texto. Ele provavelmente ficou cego, ele não nasceu cego. Nós nem sempre nascemos cegos. O habitat, o meio, nos deixa cegos. As crenças, a forma de pensar. Olhe para cá. Jesus disse: você enxerga? Ele disse: vejo pessoas como árvores. Por favor, olha para cá. Por que Jesus não o deixa desse jeito? Ele já não enxergava. Se ele já está vendo, mas em forma de árvore, já não estava bom? Para quem não estava vendo, está maravilhoso. Mas Jesus não o deixa no estado de ficar vendo pessoas em forma de árvores. Por quê? Porque se Jesus permitisse ele passar o resto da vida dele, permitisse que ele passasse o resto da vida vendo pessoas em forma de árvores, ele iria tratar pessoas como se fossem coisas. Sabe por que você não trata as pessoas como de verdade elas são? Porque você não as vê como de verdade elas são. Sabe por que o marido trata a mulher como uma empregada doméstica? Porque ele a vê como empregada doméstica, não como esposa. Sabe por que você trata mal seus filhos? Porque você não os vê como filhos. Porque todas as vezes que você vê alguém de forma disforme, não de verdade como ela é, você não a trata como ela é. Se Jesus deixasse ele passar o resto da vida vendo pessoas em forma de árvores, ele ia passar a vida inteira tratando pessoas como se fossem coisas, ou tratando coisas como se fossem pessoas. Quando você tem uma visão disforme, não correta de algo ou de alguém, você nunca a trata de forma correta. Sabe por que você tem dificuldade com dinheiro? Porque você tem uma visão disforme de dinheiro, porque você não entendeu ainda que dinheiro é uma bênção, que dinheiro é de Deus. Então quando você tem uma visão distorcida, errada, equivocada sobre algo, você passa a vida inteira não conseguindo se relacionar bem, enxergar bem aquilo e tratar aquilo bem. Então Jesus, gospe de novo nos olhos dele, passa as mãos e diz: e agora? Aí ele diz: agora eu vejo nitidamente, diz o texto, vejo pessoas em forma de pessoas. Porque tudo o que nós precisamos é de enxergar as coisas nitidamente. Agora preste atenção nesse detalhe que eu vou te dar. É maluco isso, é louco. Eu piro quando Deus me dá essas revelações. Deus volta, Jesus olha para o cego e diz: agora que você está curado,
volte para a sua família. Só aqui eu podia ficar umas 3 horas. Porque todas as vezes que você não está vendo de forma correta, uma das primeiras coisas que você faz é perder o senso de família. Volte para a sua família e não volte mais para a aldeia. Raciocina, ele está na aldeia. Para ser liberto da cegueira, ele tira da aldeia. Por que Jesus não curou na aldeia? E quando acaba de curar, diz para ele assim: não volta mais para lá. Por quê? Porque tinha alguma coisa nessa aldeia que o deixou cego, e o que ia voltar a deixar cego de novo. No fundo, obrigado, todos nós estamos dentro de aldeias. Aldeias geográficas. Convivemos com pessoas, não tem visão. Está aquela montoeira de lixo, está tudo beleza. Ninguém pinta a casa, ninguém estuda, ninguém gosta de trabalhar. Todo mundo fuma, todo mundo bebe. Nós vamos crescendo e vamos nos acostumando. A primeira coisa que precisa acontecer com você para ser um empreendedor, alguém que vai romper na vida, é começar a sentir um sentimento de inadequação, de mal-estar no meio que você está vivendo. Eu não quero mais isso para mim não, eu quero sair disso aqui. Eu não aguento mais passar necessidade financeira. É como se, desculpa a palavra, é como se você começasse a permitir uma revolta santa dentro de você, dizendo: eu não vou viver mais essa situação. Chega, deu, eu não passo mais dificuldade, eu vou mudar de vida, eu vou sair dessa situação. É sair dessas aldeias. E aldeias não são só aldeias geográficas, aldeias relacionais, mas aldeias mentais. Porque você acredita num monte de coisa que talvez não é isso. Olha o que a Bíblia diz: para experimentar, Romanos 12, para experimentar o que é bom, perfeito e agradável. Raciocina com inteligência. O que é bom, o que é perfeito e agradável, prosperidade pura. Bom, perfeito e agradável. Precisa haver renovação da vossa mente. Nosso estado de mente determina tudo. Se não haver uma renovação de mente, eu não consigo sair do nível que eu estou. Prosperar é um processo de restauração de mente. É sair com todos os hábitos sociais que foram atingidos de uma forma que não foi legal. É sair com os hábitos relacionais, de relacionamentos que não foram legais. E sair de crenças que foram entrando na nossa mente, que ficaram alojadas. E a gente pensa assim, a gente fica no nosso quadradinho e não sai. A única forma é Deus tem que tirar você daí, para que Ele possa levar você para onde Ele quer levar. Quem hoje gostaria de nos próximos 3, 5, 10 anos entrar em níveis maiores? Você fica de pé.